Estou meio atrapalhado aqui com meus papéis, até porque eu estou trazendo aqui uma amostra de alguns processos que, ao longo da minha vida política, eu tive que responder. Aliás, estou trazendo apenas 3. São 3 armações políticas, uma delas bem-sucedida, né? E mais 300 processos que eu respondi e que respondo. É o uso das instituições do judiciário de maneira política, para tentar impedir que nós firmemos nossa posição com autonomia. Mas eu vou começar aqui pela primeira armação, que é a ação de investigação eleitoral protocolada pelo PMDB do Amapá, assinada pelo então senador Gilvan Borges, no dia 22 de outubro de 2002. São 200 páginas, a petição inicial. São 200 páginas que o tempo se encarregou de revelar que são 200 páginas de inverdades. Mas eu vou citar apenas algumas. Aqui na página 6, ele diz que eu e com a minha companheira Janete, a ação era movida contra os 12, figurávamos como réus em inúmeras ações criminais, ações populares e ações civis públicas. Olha, a única ação que eu fui condenado, e a minha companheira Janete, foi exatamente essa aqui, a perda dos nossos mandatos em 2004. E nenhuma outra, não tenho uma única ação criminal, nem Janete. Todas as ações populares nós ganhamos e continuamos a ganhar. Portanto, essa é uma inverdade. A outra diz que, na tarde do dia 5 de 10 de 2002, na véspera das eleições, a Justiça Eleitoral recebeu denúncia de que um imóvel localizado na rua Nossa Senhora das Graças, número 1741, na orla do bairro Perpétuo Socorro, estaria sendo distribuído R$1 milhão para captação de sufrágio. Não existiu isso. Mais uma inverdade. E mais uma terceira. Ele afirma na petição inicial que o número de pessoas cadastradas naquele imóvel que o Ministério Público foi lá, que na verdade era um comitê de fiscalização da nossa coligação, que naquele imóvel encontraram lista com mais de 5.500 nomes que deveriam constar no processo. Eu tive o cuidado de contar todos os nomes das listas que eles arrolaram e que eram listas que eles tomaram emprestadas de outros processos e não passava de 300 nomes. O que me causa espanto é que nenhum dos ministros do TSE, naquele então, teve o cuidado simplesmente de contar os nomes. E mais uma das inverdades, são 200 páginas. Não se pode deixar, cita ele na sua petição inicial, de aventar o fato de que o representado, João Capiberibe, juntamente com o seu primeiro suplente, ter sacado 58.033.525,72, mediante cheque administrativo dos cofres do governo do Amapá em 15 de março de 2012. Também, como nós vamos ver na segunda armação, nós vamos comprovar que isso era mais uma inverdade. E, por último, eles apresentam 2 testemunhas. Aliás, 3 testemunhas, mas só chegou até o TRE 2 testemunhas que eu tenho aqui as suas declarações, exatamente do mesmo teor. Essas testemunhas declaram ter recebido a quantia de R$ 26 para votar no candidato ao Senado João Capiberibe, na candidata a deputada federal Janete Capiberibe e no candidato ao governo do Amapá, Cláudio Pinho, que o referido valor foi pago da seguinte forma:
No dia 5 de outubro, sábado, por volta das 19 horas, foi pago o valor de R$ 6. E o restante, no valor de R$ 20, foi pago no domingo, às 20 horas. Ou seja, pagos em 2 parcelas. Eu tenho certeza que em toda a história desse país não há nada que se compare com essas 2 declarações. E dessa armação, eu vou revelar o desfecho. Eu tive o cuidado. Você sabe que essa armação foi bem sucedida? No dia 12 de abril de 2004, o TSE cassou o meu mandato de senador e da minha companheira de vida e luta, deputada Janete Capiberibe, de deputada federal. Com base exatamente no depoimento dessas 2 testemunhas. Tudo que foi contemplado na petição inicial, tudo que foi elencado pelo PMDB, foi desconsiderado pelos julgadores. No acórdão do TSE, que eu estou procurando aqui nos meus papéis, acórdão número 21.264, o acórdão cita prática de conduta vedada pelo artigo 41A da Lei 9.504/97, acrescentado pelo artigo 1º da Lei 9.840/99, compra de votos. Há nos autos depoimento de eleitores prestado em juízo que atestam a compra de votos. É a única coisa que consta no acordo que cassou 2 mandatos, um de senador, outro de deputada federal. E esse episódio, vou encerrar aqui registrando matérias da Folha de São Paulo. A primeira, do dia 17 de 11 de 2010, a manchete: senador é acusado de comprar testemunhas. Ex-empregado da TV de Gilvan Borges diz que ele pagou por depoimento contra seus adversários, João e Janete Capiberibe. O casal foi cassado por compra de voto e não pôde assumir cargo no Congresso porque caiu no ficha limpa. Na época, eu estava fora ainda do mandato, por causa da decisão da ficha limpa. E aqui relata exatamente como foi feito, não é? Esse ex-funcionário diz que foi chamado, nos 2 documentos obtidos pela reportagem, ele diz que o senador Borges o procurou dias depois da eleição de 2012, perguntando quanto ele queria para arranjar 3 testemunhas para depor contra os Capiberibes. E aí ele relata tudo o que aconteceu, como eles fizeram, onde eles foram cooptar essas testemunhas, o que elas receberam e o que elas vêm recebendo até hoje. E a Folha foi mais longe. A Folha de São Paulo produziu testemunhei suborno no Amapá de ex-secretária do ex-senador Gilvan Borges. E fez em torno de 8 a 10 matérias esclarecendo todos os fatos relativos à nossa cassação. Esse é o primeiro, senador. Eu só queria dar mais uma outra armação que me parece também de maior interesse. Esse aqui é uma investigação criminal movida contra mim pelo mesmo Gilvan Borges. No dia 30 de março de 2004, ele entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da União, na Procuradoria-Geral da República, sendo o procurador da época Cláudio Lemos Fonteles, uma acusação dizendo que eu teria me apropriado de uma fortuna de R$ 365.168.712,42. 365 milhões. Eu tenho a impressão que é 2 ou 3 vezes mais do que o assalto do Banco Central em Fortaleza. Essa denúncia caiu na mão. Inicialmente, eles tentaram no Amapá. Eles me dizem aqui: tais fatos foram levados ao conhecimento, ou seja, que eu teria me apropriado na boca do caixa do Banco do Brasil. Eu vou ler primeiro aqui como é que os jornais dele, as emissoras de televisão, porque esse cidadão é dono de 3 canais de televisão,
e de 16 emissoras de rádio. O jornal, no mesmo dia que ele deu entrada na PGR, o jornal dele dizia: Capiberibe saca 365 milhões pouco antes de renunciar para a disputa do Senado. E dá cópia de cheques administrativos. Ora, o procurador-geral, o procurador da República, Amapá, descartou a denúncia, mandou para o arquivo. Já o Procurador-Geral da República, esse gênio do Cláudio Lemos Fonteles, mandou instaurar uma investigação criminal contra mim. E essa investigação criminal durou nada mais, nada menos que quase 5 anos para chegar à conclusão que, finalmente, em outubro de 2008, 4 anos depois, o juiz federal deu a sentença mandando para o arquivo por absoluta falta de prova, por absoluta qualquer conteúdo, demonstrando claramente que se tratava de uma denúncia vazia, de uma denúncia caluniosa. Mas eles não se cansam, não é? É impressionante. Todas as informações prestadas à Justiça, todas elas já demonstramos que eram inverídicas. Mas eu queria ver aqui a decisão do juiz, porque eu acho importante ler para quem nos assiste aqui, quem nos ouve pela Rádio Senado. Eu quero mostrar aqui a decisão do juiz. O juiz diz o seguinte: decido, com razão, o Ministério Público Federal, haja vista que, pela análise dos autos, não há prova de materialidade do crime previsto no artigo 312 do Código Penal, supostamente praticado pelo senhor João Alberto Rodrigues Capiberibe, até porque não restou comprovado que o erário tenha sido desfalcado. Pelo contrário, ficou evidente que a quantia, não obstante as transações bancárias, não saiu da esfera da disponibilidade do Executivo Estadual. Senador. Se Vossa Excelência, meu velho amigo, consentir, quero apenas colocar uma nota de rodapé no seu discurso. Eu tenho acompanhado esse seu martírio ao longo dos anos. E, em várias ocasiões, tive a ocasião de, por meio da imprensa, manifestar a minha solidariedade e o meu apreço pelo senhor e pela deputada Janete. É para mim uma honra poder fazê-lo agora e reafirmá-lo agora de viva voz. Muitíssimo obrigado, senador.